Bom dia. Você sabia que, como cristão, cumprindo as suas atividades cristãs, religiosas, você estudando, tendo conhecimento da doutrina cristã, você sabia que você pode estar vivendo uma vida espiritualmente errada? Você sabia que você pode estar vivendo um conceito errado de vida espiritual como cristão? E se você quer, então, mudar esse conceito de uma vida espiritual baseada nos conceitos de Jesus, esse vídeo é para você. Se você não é cristão e quer aprender como nós cristãos tentamos viver uma vida espiritualmente ativa e segundo as vontades do Senhor, venha para cá, assista esse vídeo. Porque o que eu quero falar hoje é muito mais do que falar sobre pecado. Eu quero falar sobre esse conceito errado de vida espiritual, porque no mundo espiritual existem coisas que estão muito mais preocupadas em te manter inativo espiritualmente do que pecando com a sua carne. E é isso que eu quero hoje tentar te ajudar. Porque o grande problema nos dias de hoje é que nem tudo que é bom, nem tudo que é bonito vem do Espírito. Nem tudo que é bom, que é bonito, vem do Espírito de Deus. E eu quero hoje te ensinar conceitos básicos para que você possa entrar junto comigo nos próximos dias para aprender a diferença entre espírito, alma, corpo, as diferenças entre alma e coração e espírito, e é por isso que nós queremos. Nós queremos aqui hoje falar com você sobre isso, para que você entenda, não como um homem natural, mas que você possa aprender a entender que o homem espiritual tem grande chance de viver o especial de Deus cada dia. Então, se é por isso, se quer crescer espiritualmente, continue assistindo o vídeo. A Bíblia deixa claro para a gente que o homem não é constituído só de espírito e alma, mas a Bíblia deixa claro para nós que nós somos constituídos de espírito, corpo e alma. O nosso corpo é aquilo que nos faz interagir com o mundo físico. Você tem que entender que o teu corpo interage com o mundo físico. Ele usa os sentidos, ele usa as limitações, ele usa as necessidades naturais e o teu corpo, ele é guiado pelos teus sentidos. Os teus sentidos, os meus sentidos é que guiam os nossos corpos. E o nosso corpo carnal, ele não consegue entender as coisas de Deus. Por isso que com o corpo, muitas pessoas que maltratam o corpo pensam que estão agradando e tentando chegar a Deus, pelo corpo não chegamos a Deus. Em contrapartida, nós somos constituídos de alma. Deus nos soprou em nós o espírito vivente, o sopro de vida, e junto com esse espírito de vida, ele nos formou num corpo físico e deixou uma alma. A alma, o que é a alma? A alma é composta pela nossa mente, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós raciocinamos. A alma é de onde vêm as nossas emoções, os nossos sentidos de afeto, de raiva, e é o centro das nossas vontades. É através da nossa alma que nós tomamos decisões. Ou seja, a nossa alma, ela diz respeito à nossa personalidade, aquilo que está dentro de nós, à nossa razão e aos nossos sentimentos. A nossa alma, ela pensa, a nossa alma, ela decide, mas a nossa alma não consegue entender as coisas de Deus. Com a alma, nós podemos até louvar a Deus, nós podemos até frequentar igrejas. Com a nossa alma, nós podemos levar o nosso corpo a fazer muitas coisas, mas, infelizmente, não é pela alma que nós conseguimos discernir as coisas de Deus. E a terceira parte que nos constitui como pessoas é o nosso espírito. E é importantíssimo que você entenda isso, que o nosso espírito é a capacidade de nós nos contactarmos com o mundo superior. Primeiro você tem que entender que Deus é espírito. É através do Espírito de Deus que ele se liga ao nosso espírito e que Deus criou esse mundo que nós vemos e o mundo invisível que nós só conseguimos discernir
pelo nosso espírito. Então, entenda que a tua mente é aquilo que você tem dentro de você. Mas o teu espírito é a capacidade que você tem de se conectar com o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, nós podemos nos contactar com Deus, com os seus anjos, com os seus espíritos que vêm em nosso favor e com o próprio Deus através do Espírito Santo. E também podemos nos conectar com os espíritos do mal, os espíritos malignos. Ok? Então, é no Espírito onde você vai ter a comunhão espiritual. Por mais que você deseje ter um contato com o Espírito Santo ou com Deus, não vai ser através da sua mente, através do seu corpo, mas sim através do seu espírito. Então toda revelação, toda palavra, toda consciência, toda orientação sobrenatural, ela vem através do nosso espírito. E o grande problema hoje é que a alma, ela só entende, mas ela não discerne as coisas do espírito. Satanás, o demônio, os inimigos têm usado o nosso espírito para entrarmos em nós e nós, por não conhecermos as coisas do espírito, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais, ela submete a nossa alma, a nossa vontade, o nosso querer, para fazer a vontade dele, Satanás, que entrou em nós pelo nosso espírito. Como nós não conseguimos e não entendemos e não estamos ligados a Deus, o nosso espírito está ligado ao mundo do inferno, que faz questão de hoje detonarmos como pessoa. Então, a alma, ela pode até querer viver em santidade, mas se o teu espírito está em contato com o mundo espiritual, não com o Espírito Santo, não com Deus, fechando as portas para o mundo espiritual, por aquilo que é ruim, com certeza isso é muito mais perigoso do que o pecado, porque o pecado ele vem pela nossa mente e ataca o nosso corpo, ataca o nosso querer. Mas o problema é que Satanás, nos dias de hoje, quer me deixar inerte, não andar e ter uma vida em espírito, para que ele possa nos dirigir e nos fazer como os robôs das coisas do mundo espiritual das trevas. Então, aprendendo isso, que o seu corpo não chega perto de Deus, que o seu corpo, se ele está sujeito à sua mente, ele vai trabalhar segundo a sua mente quer que ele trabalhe, e a sua mente ela vai funcionar segundo a interferência do espírito. Quem vai colocar a sua mente para trabalhar, a sua alma para trabalhar, o seu querer, o seu coração para trabalhar, vai ser o espírito. E se o espírito não está ligado com Deus, está ligado com outras entidades espirituais, com certeza vai acontecer um grande problema. E para isso, nós temos que entender que há um conflito muito grande, um conflito entre a alma de quem vive na alma e de quem vive no espírito. Um problema que existe entre os cristãos emocionais e os cristãos espirituais. O grande problema é você viver uma vida que é única e exclusivamente emocional, usando a sua alma, porque ele vai ter emoções, vai ter pensamentos, e estando completamente inativo a sua vida espiritual. Por quê? Porque muitos cristãos hoje, muitos que se dizem crentes, eles vivem pelo raciocínio, eles vivem pela tradição familiar, eles vivem por aquilo que eles foram ensinados pelos seus pastores, eles vivem pelo raciocínio, eles vivem pelas emoções, eles vivem pela vontade que eles têm de fazer a coisa. Eles podem orar, eles podem pregar, eles podem cantar, eles podem ir na missa, eles podem ir no culto, mas o que acontece? A grande fonte de alimentação de vida deles não tem sido o próprio Deus através do Espírito Santo, mas sim a sua alma, mas sim a sua carne. O que acontece? Quando o cristão é um cristão natural, carnal, ele vai ser muito ativo, ele vai gostar das missas e etc. Quando nós tínhamos igreja em Portugal, nós tínhamos culto de oração, culto de estudo bíblico, culto de libertação, culto de jovens, culto da família, e ainda fazíamos vigílias, fazíamos campanhas, festas de casados, festas de jovens, mas nós esquecíamos de deixar e de fazer com que as pessoas que nós pastoreávamos aprendessem a ter
e aumentar e a desenvolver o seu lado espiritual. Você com certeza já foi contactado por alguma pessoa que é de uma outra religião, na qual eu respeito muito, e diz assim: nossa, você precisa desenvolver essa sua mediunidade, você precisa desenvolver esse lado espiritual, você precisa fazer o curso tal para que você aprenda de si mesmo como controlar-se. E quando eu escuto isso, mais do que nunca essa palavra é atual. Ou seja, nós precisamos aprender a viver menos ativistas a nível de Cristo, mas sim viver a vida de Cristo. Nós precisamos entender que os cristãos que vivem o ativismo religioso, eles têm pouquíssima transformação nas suas vidas, fazem muito barulho e têm pouco poder espiritual. Ou seja, essa é a vida anímica, onde não é o governo do Espírito Santo que dirige a nossa vida, e sim o governo do nosso ativismo. Então tem um conflito diário, porque eu quero aceitar Jesus como meu Senhor Salvador, eu escuto que o Espírito Santo agora vive em mim, mas a minha alma natural continua a me torturar. Por isso que o maior inimigo hoje não é o pecado. O pecado, ele entra em nós porque a nossa alma não está ligada ao Espírito Santo. Se nós ainda estamos pecando, se nós ainda estamos fazendo, esse conflito diário é que nós estamos em contato direto não com o Espírito Santo de Deus, mas com a vontade, com a alma que está sendo guiada por espíritos satânicos que nos levam a fazer e achar que com o meu talento, que com a minha inteligência, com a minha emoção, eu vou ser uma pessoa totalmente ligada a Cristo. Mas eu e você temos que entender que essa história que a igreja fala de ser consagrado ao Senhor é muito bonito. Mas o Senhor não está buscando pessoas consagradas, de terno, gravata, superativistas espirituais. O Senhor está buscando homens como eu e você, para que nós aprendamos a ser vasos quebrantados, vasos que se quebraram e que possam mortificar a nossa carne, crucificar a nossa carne, sujeitar a nossa alma e a nossa vontade à vontade do Espírito Santo de Deus. Porque a verdadeira espiritualidade não é emoção. Ser uma pessoa espiritual não é só gostar do barulho, não é ser uma pessoa que tem atividades religiosas intensas ou uma atividade espiritual, vários cursos, meditações, etc. Não. A espiritualidade, ela vem quando o Espírito de Deus consegue me fazer ser uma pessoa obediente, quando o Espírito de Deus me consegue fazer ser sensível à voz que fala comigo, porque como aprendemos, o nosso espírito pode ouvir vozes do maligno como vozes de Deus. Então, se eu hoje estou treinado, eu vou entender qual é a voz de Deus, qual é a voz de Satanás. Porque dependendo da voz, essa voz vai ser digerida pelo meu coração, que é o centro da minha alma, vai fazer com que a alma, com os meus desejos, que as minhas vontades interajam entre si e façam com que o meu corpo realize aquilo que a voz que falou comigo quer que aconteça. Ou seja, nós somos totalmente influenciados pelo mundo espiritual. Porque, como falei, Deus é espírito. Deus criou o mundo visível e invisível. E para que nós vivamos nesse mundo em contato com as coisas visíveis e invisíveis de Deus, nós temos que aprender a ouvir a vontade dele para a nossa vida. Então, o problema não é fazer só coisas erradas. É um problema fazer coisas erradas. O problema é a gente fazer coisas erradas não sabendo qual é a fonte que está nos gerindo, nos guiando a realizar aquilo que nós estamos fazendo. O que Deus está procurando de nós, Ele está procurando uma alma submissa, Ele está procurando uma vida quebrantada. E quando nós entendemos isso, nós vamos ter uma mudança de vida e vamos aprender o que é realmente viver uma vida em espírito. Eu peço a Deus que você ouça esse vídeo e que você continue, porque agora eu vou colocar o vídeo número 2 da continuação, que é a grande confusão dos dias atuais, a alma e coração com o Espírito de Deus. Deus te abençoe, presta atenção, escuta esse vídeo 1, 2, 3 vezes, que vai fazer muito bem para você.